Oi, gente! Hoje eu vim contar pra você como foi a minha cirurgia refrativa. Tive finalmente coragem pra corrigir o meu grau aí. E, gente, eu tive muito medo, muita agonia, e eu vou te contar tudo certinho como que foi, tá? Então, vou começar desde o começo, né? Eu decidi fazer essa cirurgia e antes, assim, ai, né, vamos ver. Procurei bastante na internet e acabei ali entrando em contato com o médico, o Dr. Michel, que ele trabalha lá no Marcelino Champagnat. Então, um hospital de bom renome aqui no Paraná, em Curitiba, e o nome dele também, né, de dar uma pesquisada boa, e ele também tinha um bom histórico ali nas redes sociais e tal. E fui até então com ele, fiz a primeira consulta, e realmente eu tenho 4 graus, assim, de miopia, e eu tenho astigmatismo. Então isso me atrapalha bastante no meu dia a dia, então eu já sou uma dependente do óculos. E ele passou então para fazer todos os exames necessários, então, como pré-requisito para ver se eu poderia não fazer essa cirurgia. Fiz todos os exames, inclusive um deles é um tal de Galilei, que é um pouco mais caro, acho que ele foi R$ 400. Os demais, assim, foram cento e poucos reais no total. Então, esse à parte, né? Os outros foram tudo feito ali também no mesmo hospital. Já esse Galilei, não, tinha que pagar e fazer em outro dia, em outro momento. E quando eu tivesse esse resultado pronto, eu voltaria ali para fazer o resto dos exames. E já fazia consulta com ele no mesmo dia. Então, fiz tudo isso, voltei lá e eu podia escolher pela espessura da minha córnea, que trazia esse resultado da Galilei, eu poderia fazer tanto a PRK quanto a LASIK. E seria um critério meu de escolha. O PRK, ele me avisou que é um procedimento, né, embora ele seja um pouco mais barato, demorava mais a recuperação. Já o LASIK, ele tem uma recuperação muito mais rápida e ele é um pouquinho mais caro. A efetividade, ele me avisou que não tem diferença nenhuma no resultado final. Era mais uma escolha minha mesmo, tá? Eu escolhi o Ilazic justamente porque eu trabalho bastante, né? Eu sou editora e autora de materiais didáticos, então eu não tenho muito tempo assim para ficar. E a gente que é autônomo, né, gente? A gente não trabalhando, a gente não recebe. Então, eu preferi adiantar as coisas e fazer logo o Ilazic, né? Eu saí de lá, previamente eu marquei, mas eu fiquei com medinho, medinho. Então, eu poderia ter feito já em abril essa cirurgia, com tempo hábil ali, tipo, daqui uns 20 dias, mas eu preferi esperar mais um mês, né? Até pra eu criar coragem. Fiz agora em maio, foi ontem, 2 horas, 2h30 da tarde, eu tinha que estar lá pra me preparar. Já cheguei antecipado, porque eu sou super ansiosa, meu pai também, super ansioso. E a gente ali foi, né, pra esse momento, assim, nós dois juntos, assim, foi gostoso. Foi um momento, assim, né, de pai e filho e tal. Mas eu confesso, assim, que dá um pouquinho de medo. Eu fiz essa cirurgia ontem, então eu cheguei lá, né, na clínica. Era uma clínica, não era no próprio Marcelino Champagnat, então eu fui pra clínica que é especialista em cirurgia refrativa ali. Então todo mundo tá ali já vai estar fazendo cirurgia mesmo. E ali o próprio Dr. Michel tava lá também pra fazer essa cirurgia. Cheguei lá, 2 e pouquinho, já a moça já me chamou pra me preparar, tal, e ela me avisou que tinha um menino que ia ser antes de mim e que é bem rapidinho a cirurgia. O que mais demora ali é todo aquele processo, né? Então ela foi, colocou um colírio no meu olho, aí ela pingou o primeiro colírio, aí foi colocando a máscara, colocando, prendendo o cabelo, ela mesma prendeu meu cabelo, colocou a máscara, colocou um aventalzinho em mim, por cima da roupa mesmo, não precisa tirar a roupa, colocou aqueles protetor de calçado, tudo. Aí ela higienizou bem o meu rosto e pingou, então, o segundo colírio. Eu não tenho certeza se era um colírio, porque ela me perguntou se tinha alergia a camarão. E a cor dele, assim, no conta-gotas, ele parecia aquele iodo, sabe? Me lembrou um pouco de quando eu fiz a cirurgia, a cesárea. Então, eles passaram um negócio daquela cor nas minhas costas. Então, assim, tá? E depois ela pingou um outro colírio, um terceiro colírio, e ela toda hora vai confirmando, né? Meu nome, minha data de nascimento, qual olho que eu ia operar, eu falei que eram os dois, aí ela pegou e colocou um adesivo, bem aqui assim no meio, não sei se estava escrito alguma coisa, mas ela colocou assim no meio da testa que era pra eu operar os dois olhos, né? Aí, muito bem. Aí ela me levou pra uma outra salinha, já isolada, com um ambiente mais aconchegante, eu fiquei deitada numa poltrona maravilhosa, muito confortável, né? O ambiente, assim, com a luz mais baixinha, mais gostosinho, e assim, eu já estava com uma visão levemente turva, né? Então provavelmente aquele anestésico ali deu um, né? Não sei se dilatou a minha pupila, porque eu não tava lendo. Mas assim, eu tava sem óculos também, né? Então a gente não ia enxergar mesmo. Mas assim, aí o menino foi e logo depois fui eu. Demorou uns 15, 20 minutos pra ele ir, pra eu poder ir, então. E eu só ficava de olho, né? O que que tá acontecendo? Fui chamada. Aí eu entrei ali na sala de cirurgia, tudo com uma porta automática de vidro, assim, tipo de cinema mesmo. Os filmes Grey's Anatomy.
Aí fui chamada pra lá e ela falou: ó, você vai deitar nessa maca aqui, tá? Com a cabeça assim, ele tem aqueles negócios assim, parecido com aqueles de massagem, assim, sabe? Só que você encaixa a cabeça, fica bem encaixadinha. E ela me deu duas bolinhas de apertar. Sabe aquelas bolinhas de massagem? Quando ela me deu aquilo, morri de medo, porque eu já pensei, gente, se eles dão aquilo é porque vai doer. Vai doer, vai doer, ai meu Deus, vai doer. E eu já pensei nisso. E eles colocaram um negocinho assim pra eu esticar a perna, sabe? Então, tudo bem, né? Acontece. Fiquei lá deitadinha e tal. E aí ela pegou e tampou um olho meu. Tampou esse olho primeiro e ia começar nesse olho aqui. E eles me mandavam, gente, olhar por um círculo de LEDs. Então tinha uns 8 pontinhos, assim, um círculo com 8 pontinhos de LED. E a gente tinha que olhar para aquilo, ficar o tempo todo olhando por meio daquilo lá. E aí ele ia pegar e colocar o negócio no meu olho, eu não sei, parecia uma capinha, um vidro, ai, alguma coisa de acrílico, de vidro, eu não sei o que que era, era mais rígido. E ele falou, olha, você vai sentir uma pressão e bem rapidinho. Gente, que agonia que deu. Não doeu. Doer, não doeu. O problema era eu com uma mão na frente do meu olho. Tá? Então, esse foi o maior problema. Aí, o que acontecia? Ele ia chegando perto, eu fazia assim. Eliane, assim, não. Gente, eu levei tanta bronca desse médico. Aí, ele ia colocando eu, Eliane, assim, não. Né? Imagina, ele vai operar com meu olho assim? Não dá. Aí, ele relaxa, relaxa. Ele até encostou assim, ó. Relaxa, relaxa. Aí, eu Ele abre os dois olhos. Gente, mas tava tampado com esse olho. É muito estranho você abrir o olho com o olho tampado. Aí eu tentava abrir, mas fico olhando para o negócio. É tipo, ai, mas como que eu vou abrir bem o olho, regalar o olho e ficar olhando para o negócio que ele tá pedindo pra olhar, né? E com o negócio, uma mão na frente. Tudo bem. Foi difícil e, tipo, aí a moça, Eliane, não força, porque senão teu olho salta pra frente. Tipo, meu, hã? Né? Então tá. Aí ele colocou, deu certo, tal. Aí ele falou, né? Olha pro círculo. Ai, ainda tô com grude do protetor. Olha pro círculo, beleza, olhei pro círculo. Aí ele falou, ó, esse olho já foi. Aí, graças a Deus. Aí ele tira o desse, tampa esse, a gente olha só para esse, com esse olho. E fez a mesma coisa, né? Foi difícil do mesmo jeito, tá, gente? Não, eu tenho um problema enorme com alguém chegando perto do meu olho, que eu já tenho aquela, agonia. Mas, né, gente, a gente se vira, né? Aí, muito bem. Ele falou que o pior já foi. Eu, ai, graças a Deus, não doeu. Graças a Deus. A agonia é uma coisa assim que a gente, né, não traumatiza a agonia, né? Então foi bem de boa. Aí eles puxam a gente deitadinho mesmo, vai pra outra máquina. Então, é de rodinha, assim, né? Mas ajustou pra outra máquina. Aquela máquina ela tinha uma luz verdinha, um pontinho verdinho, tipo aqueles LED assim que a gente aponta, sabe? Bem parecido com aquilo. Aí ele falou: olha, esse daqui você vai ficar olhando pra essa luz verde, tá bom. Aí ele vai pôr um bléfaro, alguma coisa lá que ele falava esse nome. Ai, me traz o bléfaro, não sei o que lá, não sei o que lá. Pega não sei o que lá, não sei o que lá. E ele tentava. Aí, de novo, tampa um olho. Gente, que difícil. Aí esse ele ia colocar aquele bléfaro assim, que deixa o olho assim. Ah, tá. Essa parte foi muito difícil. Porque ele ia colocando e eu apertava com toda a minha força. E ele brigava comigo. Eliane, assim, não, Eliane, não, Eliane, abre o olho. Eu tô tentando. Eu chorava, mas era tipo de vergonha. Tava chorando de vergonha. Porque eu não tava me controlando. Aí ele conseguiu encaixar. Aí ele fica olhando pra luz verde, tá? Aí, esse momento, ele faz uma manipulação ali daquela capinha que a gente recortou na máquina anterior, né? Até então eu não senti cheiro nenhum, né? Então aquela máquina que tem os círculos ali de LED, eles fazem como se fosse aquele cortezinho na película aqui do olho. Aí agora ele vai tirar, ele vai levantar essa película, vai colocar uns produtinhos ali, sei lá o que ele faz tanto, e vai a hora do laser. Então, quando você tá olhando pro LED, você tá com a capinha ali, ela só tá recortada. Aí ele tira, aí você vê, faz chum, faz que nem se fosse. Você coloca uma gota de água assim numa luz, assim, que aí ela esperça, assim, tá? Aí quando vai na hora mesmo do laser, ele segurou assim, ele olha bem firme pra luz verde. Olha, olha, pronto. Ai, foi isso? Pronto, cirurgia feita. É isso, gente. Senti o cheiro, né? Que eu senti assim, você sente assim a luz, você não sente dor nenhuma em nenhum momento. Eu senti um cheiro, né, de cabelo queimado. Queimou o cabelo com a vela, assim, é o mesmo cheiro. É mais fraco.
E assim, não dói. Eu não vi o laser passando, aquele negócio, assim, não vi nada. Tá? Você fica olhando pra luz verde e acabou. Aí ele pinga um negócio, põe de volta a capinha e passa, assim, tipo uma espátulazinha pra alisar a capinha. Parece fazendo bolo. Então ele tá alisando assim, põe mais colírio, põe não sei o que lá, faz não sei lá, água, sei lá o que ele põe ali, água boricada, água não sei o que lá. E beleza. Ah, agora o próximo. Ah, e ele põe uma lente de contato. Gente, a gente não percebe ele pondo a lente. Eu não percebi, tá? Ele tá ali mexendo, aí ele coloca a lente, como ela é uma lente transparente, você não percebe. Você tá no meio dos colírios ali, ele pinga, 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 põe negócio e alisou, beleza. Fechou. E pro próximo olho. Aí, beleza, né? Fez isso e tal, e a gente vai para uma outra máquina para conferir se a cirurgia foi um sucesso de fato. Então, já na hora ele vê isso. Tá ok. Aí eu fui para outra sala com uma moça para ela colocar aqueles tampões maravilhosos que eles põem na gente. E a gente tinha que pingar o colírio de hora em hora, tudo bonitinho a partir de então. E me liberou. Aí ela partiu, você trouxe óculos de sol? Aí eu trouxe, né, porque eu tinha que top. E realmente, gente, é importante você levar, assim, um óculos de sol 100 grau pra lá. Porque, assim, na hora, eu não sentia necessidade, tá? Eu podia ter saído de boa sem o óculos. Mas, eu saí de lá umas 4 horas. Tudo isso demorou das 2h30 até umas 3h40, tá? Então, é 1h30, 2 horas no máximo todo o processo. E aí, eu saí, fui chamar o Uber, tudo enxergando, de, tipo, embaçado, mas eu tava, sei onde eu estou, não tô morrendo. Fui pra casa de boa, sem sentir dor, é, bem tranquilo, até fiz esse vídeo. Então, gente, eu tô saindo agora. Eu tô enxergando um pouquinho, mas assim, eu tô de óculos escuros, deixa eu tirar pra vocês verem, tá? Porque a gente fica um pouco mais sensível pra claridade. Então, bora casa descansar. Eu ainda tô com anestésico no olho, então. E beleza. Aí meu pai foi embora, tá? Eu fiquei em casa sozinha ali, que minha mãe tinha ido buscar minha filha na escola. E foi realmente o que aconteceu, né? Fui comi um pouquinho, tava com fome. Aí deitei no sofá pra descansar um pouquinho. Dormi. Dormi. Gente, quando eu vi, tipo, eu fui ver o que que tava acontecendo e tal, eu abri o olho, doeu assim, sabe? Não é dor no olho, é como se você tivesse na frente de um farol muito grande que você só quer se proteger assim da luz, sabe? Então é essa sensação que eu tinha, que eu queria me proteger da luz, que a luz estava me ferindo. Não doía, mas o meu olho não abria, eu ficava com aquele medo de abrir o olho. Coloquei o óculos de sol e eu consegui abrir um pouco o olho, mas sempre olhando para baixo. Isso já era umas quase 6 horas. Aí eu fiquei das 6, 7, 8 até umas 8h30, 9 horas com essa sensação de medo de abrir o olho. Então, não tava doendo, dor eu não tava sentindo, mas eu tava com medo de abrir o olho. Mesmo assim, eu pingava, assim, né, morrendo com medo de abrir o olho, pingava o colírio bonitinho no olho. Em hora, eu tinha que passar 2 colírios. Aí eu comecei a enxergar. Abri o olho, assim, o mundo clareou. Eu tava vendo as letras, eu tava vendo as coisas, assim, tipo, eu conseguia abrir o olho, então eu podia tirar o óculos de sol, eu conseguia ver as coisas. Eu ainda tava com tampão, né? Aí eu dormi, né, colocando os colíriozinhos bonitinhos, dormi com tampão no olho normal, acordei hoje bem de boa. Aí eu tinha que ir hoje no médico pra retirar a minha lente de contato. Eles colocam ali já pra não machucar a gente, né? Então essa lente ali, ela ajuda a gente no naquele dia a dia ali mesmo, né? Então, fiz isso daí. Hoje eu fui lá fazer, retirar essa lente de contato. Aí ele aplica um anestésico na gente e puxa assim, com uma pinçazinha a nossa lente de contato e olhou de volta, fez o exame de volta, né? Colocou aqui no aparelho, assim, acho que tá, e tá tudo ok. Continuo com colírio até pelo menos 24 horas, em hora, e depois eu vou espaçar para 4 vezes ao dia, tá? Então é isso. Esse é meu primeiro dia de pós-operatório e eu já estou enxergando bem. Ele só me orientou a não praticar esporte físico com contato, não fazer nada demais. Eu já posso tomar banho hoje. Ontem a orientação era não molhar o rosto, mas hoje eu já posso, né? Tô com medo, confesso. E eu até vou pegar aqui. Eu tinha um óculos, né? Que é quando eu usava lente de contato, e às vezes eu ficava com o olho muito ressecado. Então esse aqui é um óculos para proteção UV. Então ele é apenas para quando eu estiver no computador. Como eu não quero esbarrar no meu olhinho sem querer, porque ele falou, olha, não pode, porque hoje você tá sem a proteção, tá? Então, não encoste no olho. Tá bom, vai pôr o colírio, pinga. Ah, sim, não chegue perto pra não machucar. Porque às vezes o próprio colírio pode machucar a gente, tá bom? Aí eu tô usando esse daqui em casa,
que é pra eu não esquecer e bater meu olho sem querer. E quando eu saio, eu ponho o óculos de sol. E, gente, tá muito bom, tá muito legal. Não tô sentindo dor ainda, né? Então, vamos ver como que fica depois, né? E amanhã eu trago novidades, tá? Então, esse olhinho aqui ainda tá um pouquinho irritado. Meu grau ainda, gente, não tá 100%. Mas eu acho, assim, que já tá um 90%, assim. Tá, dá pra ficar de boa sem óculos agora. Então, se ficar assim, já tá ótimo. Mas ele falou que ainda vai ajustando, pode demorar até 3 meses pra 100% da correção. Assim, mas, gente, mas eu já tô 90, já tá ótimo. Se for um grau, assim, ó, tá ótimo, né? Porque, assim, eu enxergando. Inclusive, hoje tinha a notícia do Papa, eu tava 5 metros de distância da TV, eu tava lendo o que tava escrito, assim, na legenda. É de óculos, é difícil, né, gente? Então, quem tem astigmatismo, que tem miopia aí, sabe muito bem que ver de longe, gente, é um sonho de todo mundo, né? E é isso. Aí eu não preciso mais dormir com tampão, mas lembrando sempre de ter o cuidado de não bater no olho, tá? Porque eu vou estar de olho fechado dormindo, mas se tiver uma pancada, pode machucar e descolar ali o flapzinho, tá? Ficou com alguma dúvida? Pergunta aqui embaixo se você ficou com dúvida, gente. Então, espero que tenha gostado desse vídeo e esquece de curtir, né? Deixar o seu like também aqui no nosso vídeo. Beijão pra vocês, até o próximo. Tchau, tchau.